Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos que já estão aqui conosco. Né? Vamos começar. Hoje a gente vai conversar, como eu já falei o nome aqui, hoje a gente vai conversar com o empreendedor, palestrante, autor de livros e inúmeras outras coisas, o nosso convidado, o administrador Fred Alecrim, né? Vocês podem fazer perguntas e na medida do tempo que a gente for tendo aqui, a gente vai respondendo as perguntas de vocês. Então, aqui estamos com o Fred, que muita gente já conhece, mas é sempre bom a gente ouvir um pouquinho sobre a trajetória dele, né? Então, Fred, fale um pouquinho para a gente, para todo mundo que está aqui participando, sobre o seu trabalho. Bom, eu sou formado em administração de empresas e tive negócio desde os 20 anos de idade. Sempre busquei o empreendedorismo como meio aí para realizar as coisas que eu queria na vida e também ajudar de alguma forma as pessoas. E meus dois primeiros negócios não deram certo, no terceiro deu certo. Hoje eu estou no meu quarto negócio, que é uma startup. A gente está lá em São Paulo. Nós somos residentes no Cubo, a startup se chama Credere. E, além disso, eu tenho 4 livros lançados e faço palestras e mentoria. Fred, no nosso tema, né, movimentação, comportamentos que levam a resultados, você fala em movimento. A que você se refere, no caso? Que movimento é esse? Bom, essa questão de movimentação começou com o meu segundo livro, Marília, que é Movimentação, como afastar a mesmice e melhorar resultados. Na época, quando eu lancei, foi 2013, mais ou menos, tinha muito... A gente estava vivendo no mercado uma coisa que de vez em quando acontece, que é uma crise de mesmice, né? Então, você tem, assim, gente muito copiando outros modelos e tentando um caminho mais fácil para alcançar resultados, muitas vezes, nem sempre é o melhor caminho. E aí surgiu a questão do movimento, porque eu estava observando que existem certos movimentos que ajudam empresas a aumentar as chances de terem mais e melhores resultados. Então, foi a partir daí que surgiu movimentação. No livro eu coloco 24 movimentos que eu fui compilando aí nas minhas viagens. Eu levo empresários para missões internacionais já há mais de 12 anos. E aí nessas viagens a gente sempre visita empresas. E aqui no Brasil, por estar sempre rodando em capitais e no interior também, eu sempre vejo empresas pequenas, médias e grandes. Então eu fui, a partir desse conhecimento, observando certos movimentos que eu chamo de movimentos de para. Por exemplo, de missão para causa, de um R que é resultado para 7 R's, né? Reputação, relacionamento, resultado, e por aí vai. Então, aí eu coloquei no livro, na época, esses movimentos. E a partir daí surgiu um mantra que eu uso até hoje, que é movimento gera movimento. Se você quer ter melhores resultados, ou pelo menos aumentar as chances de ter mais melhores resultados, você precisa se movimentar, né? Então, é a partir daí que sai a questão dos movimentos. Ou seja, o maior risco que você corre é ficar parado, é não se mexer. E nesse caso, quais são os movimentos que fazem as empresas e os profissionais de sucesso? Quais desses movimentos? Não existe assim uma fórmula, né? uma receita Pronta. mágica, pronta, mas o importante é que o líder empresarial ele perceba principalmente o olhar com foco nas pessoas, seja as pessoas que trabalham no seu negócio, seja o cliente, ou seja uma comunidade que cerca o seu negócio, que você perceba que movimentos são interessantes, sempre partindo do crivo do seu propósito, do propósito do negócio, da bandeira que o negócio defende, ou seja, a causa, e do sonho, a visão que a empresa quer realizar. A partir daí, dá uma olhada no que empresas estão fazendo, que fazem sentido para o seu negócio, para o seu cliente, para a sua equipe, como também que adaptações você precisa fazer para que aquele movimento se encaixe na sua necessidade. Por exemplo, recentemente, desde que a gente começou esse momento terrível que a gente está vivendo aí de pandemia e tal, essa crise que, além, né, agora a econômica está se agravando, mas desde cedo o mais importante é a gente salvar vidas. Então, você tem essa crise humanitária. O que acontece é que, por exemplo, num primeiro momento desse, as pessoas ficam paralisadas sem saber como reagir. Aí, segunda ou terceira semana da pandemia, eu lancei um workshop chamado Revide,
que são movimentos para que o negócio sofra menos durante esse momento. Então, nesse revide, eu coloquei ali 20 elementos que eu tinha percebido nas empresas, baseado sempre, né, no que está acontecendo nas pessoas. Então, existe uma pesquisa que mostra que, por exemplo, pessoas nesse período, mais de 50% das pessoas nesse período de pandemia estão comprando de marcas que eles já confiavam. Ou seja, você ser muito bom no básico, você ser consistente no que você faz, dá segurança, e a segurança na hora de incertezas, acaba que eu vou naquele que tem mais segurança. E o segundo elemento de escolha é o elemento da compassividade, ou seja, marcas humanas. Então, se você pega segurança com humanidade, empatia, compaixão, cuida da sua gestão, esses são alguns elementos, aí você desenvolve os seus movimentos. Movimentos de reinvenção, movimentos de tornar a vida das pessoas melhor, movimentos de inovação que são tão importantes para que seu negócio continue relevante no mundo. Então, sempre que você for se movimentar, pensar sempre o seguinte: o movimento precisa gerar o resultado. Esse resultado precisa ter uma relação 4G. Tem que ser bom para a empresa, tem que ser bom para quem trabalha na empresa, tem que ser bom para o cliente, tem que ser bom para o mundo. Então, sempre passar por esse crivo qualquer movimento que você vai implementar no seu negócio. Então, eu parto sempre desse pressuposto para deixar mais aberto para que as pessoas usem a sua capacidade de adaptação, de criação, para criar o seu movimento, aquele que pode ser adaptado, pode ser inspirado, mas não simplesmente o movimento que você viu de uma empresa vai funcionar para você. E aí não tem, porque, por exemplo, lá em 2013, quando eu escrevi o Movimentação, tinham movimentos do tipo trazer propósito, causa para dentro do negócio, né? Ou seja, eu dizia lá naquele tempo que era muito importante ter uma causa, ou seja, uma bandeira, e que você precisava comunicar essa bandeira, porque, como a gente está vendo hoje, as pessoas não compram só o seu produto, mas compram uma das evoluções do consumidor, um consumo mais consciente, não é só o que você vende, mas também o que você defende, ou seja, a sua bandeira. A ideologia, né? A ideologia. Porque comprar virou um ato político, né? Então, as pessoas estão percebendo isso, que na hora que eu compro numa empresa, eu também estou validando o que aquela empresa faz, acredita. Então, é muito importante saber qual a sua causa, qual a sua bandeira. Por exemplo, o meu negócio de educação corporativa tem duas bandeiras: empreendedorismo e educação. Eu acredito que essas duas bandeiras são importantes para tornar a vida do nosso país melhor. Agora, a partir dessas duas bandeiras e do propósito de elevar a consciência e potencializar o significado dos negócios, que esse é o propósito da minha empresa de educação corporativa, você vê que movimentos vão se encaixando para você manifestar e realizar aquele propósito, né? Transformar o propósito de ideia em ação. E aí você vai vendo o que é importante, o que é relevante para o seu negócio. Por exemplo, tem um amigo meu, até fiz uma live com ele recentemente, Itamar, ele é CEO do Laces and Hair, que é uma rede de salões de beleza lá em São Paulo. Então, quando os salões fecharam, se movimento gera movimento, eu não posso ficar parado. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 260 funcionários, eu não quero demitir nenhum deles, mas eu preciso continuar faturando. Então, um dos elementos do Revide é resultado. Então, eu preciso fazer com que o dinheiro continue entrando. E se entra menos dinheiro, eu tenho que cuidar do resultado, o quê? Reduzindo custos e vendo onde é que eu posso tornar a minha operação mais eficaz, mais eficiente e tal. Então, aí o que eles fizeram? Eles viram lá o que eles tinham de elementos que poderiam gerar um faturamento de imediato. Então, eles têm uma indústria de shampoos, transformaram a indústria de shampoos em produção de álcool em gel. Então, aquilo ali deu para uma semana, porque não surtiu o efeito que eles queriam. Então, depois, outra coisa que eles pensaram bom, os salões não podem abrir porque não são essenciais em São Paulo, mas mercadinhos podem. Então, eles transformaram rapidamente as 4 lojas de rua deles, os 4 salões, em um bioma secos e molhados, para vender, fazer um mercadinho de produtos naturais orgânicos, mantendo a pegada de natural, de sem conservantes que eles têm no salão. Interessante, né? Deram um giro, né? Deram um giro completo, né? Ou seja, eles fizeram 2 movimentos rapidamente. Né? Um não deu certo, eles já fizeram outro, porque movimento gera movimento, mas não é garantia que o movimento vai dar certo, né? Aquela frase do Gandhi, o Gandhi dizia que você nunca sabe o resultado dos seus movimentos, mas se não houver movimento, não tem resultado. Então você vê que a partir daí
sempre com os elementos, empatia, respeito, reinvenção, olho no resultado. Então, você junta os elementos e vê o que você pode fazer. Primeiro, olhando para as suas habilidades, competências, talentos e recursos, e depois buscando se você consegue resolver aquele problema com o que você tem. Por exemplo, alguns restaurantes, mesmo com delivery, com takeaway, não conseguiram ainda ter o faturamento necessário para manter. Então, o que faz? Mas a gente também tem matéria-prima aqui. E alguns restaurantes também começaram a vender como se fossem mercadinhos. O tomate, a cebola, o manjericão. É como se fosse um mercadinho, um hortifruti. Né? Então, já é uma outra fonte de receita. Então, eu preciso ver o que eu tenho. E se o que eu tenho não resolve, aí eu preciso abrir um pouquinho minha mente para movimentos diferentes daquele que eu estou acostumado. E aí você tem que praticar o desapego, né? Desapegar daquela ideia que nesse momento não está sendo suficiente e abraçar um novo modelo de negócio, nova forma de receita, né? E isso é muito importante. Então, são esses movimentos, mas o que eu gosto de trabalhar mais, Marília, o modelo mental para que sempre que acontecer e você for pressionado, primeiro, você está sempre um passo à frente, ser proativo e não reativo, mas se por um acaso aquilo não está no teu mapa, que você entenda o poder da inovação no seu negócio, que inovação não é ser criativo, não é um punch criativo, é processo, dá para trazer para dentro do negócio e é necessário para um mundo melhor. É verdade. Com isso, Tatiana também fez aí um comentário, uma outra pessoa, que a Cacau Show está vendendo em supermercados, né? E aqui, Michele mencionou que a Magazine Luiza também está vendendo alimentos. Quer dizer, isso já é uma forma de se readaptar a esse momento, né? Fred, e nesse caso, o mercado também muda. O mercado também muda, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco como é que está o mercado e qual uma dica, algum conselho que você dá para o profissional que está querendo entrar no mercado nesse momento. Bom, eu acho que primeira coisa, a gente não sabe como é que vai ser esse mundo pós-pandemia, né? A gente tem algumas sinalizações do que está acontecendo na China, na Alemanha, em mercados que já viram até algumas cidades no estado, até em algumas cidades nos Estados Unidos também e tal, mas não é uma certeza, porque a gente não sabe assim, como é que vai ser o momento do brasileiro quando a gente tiver uma flexibilização maior do que a gente tem hoje. Uma coisa... travou? Alô, alô? Acho que agora voltou. Pode falar, Fred. Acho que agora voltou. Pode falar. Pronto, ótimo. Parou aonde? Que você estava... Agora eu me perdi, preocupada em voltar. Essa questão de que o mercado não voltaria a ser o mesmo, nada vai voltar a ser o mesmo, né? E que os profissionais vão ter que se readaptar. Ficou por aí. Pronto. Aí tem o seguinte, eu gosto muito da linha do trend watching. Eles dizem que as necessidades humanas básicas são as mesmas, certo? Então, vamos partir desse pressuposto. Os seres humanos têm, em sua maioria, algumas necessidades básicas que nunca mudam. Se a gente for ver as inovações, são inovações baseadas nas mesmas necessidades. Se eu tenho uma entrega, um delivery, é para atender uma necessidade básica de saúde, de alimento, de entretenimento, né? Então você está lá, né? Você tem aquelas necessidades. Michel Henrique está falando de Maslow, né? Pirâmide de Maslow. Pronto, perfeito. Você vai lá pegar Maslow, por exemplo, está lá, as necessidades estão lá. Então, quando a gente pega as necessidades que são as mesmas, o que eu preciso como profissional, como empresa? Mudar a forma, a inovação está na maneira que eu atendo a necessidade. A necessidade, ela continua a mesma. O que vai mudar? A maneira que eu atendo a necessidade. Então, por exemplo, na hora que surgiu o 99, primeiro táxi, depois o Uber, o que eles fizeram não foi atender uma nova necessidade, foi atender a mesma necessidade de sempre, de mobilidade, por exemplo, do ir e vir, só que de uma forma inovadora. Ao invés de você chamar ou ligar, você vai no aplicativo, geolocalização, etc. Então, você tem. Então, se a gente olha as necessidades, aí você como profissional, você como empresa, como é que eu posso entregar inovação, ou seja, melhorar a forma que eu entrego e atendo a uma necessidade que já existe, que está lá. Se você for ver,
o que está acontecendo nesse mundo durante a pandemia é isso. Então, as pessoas continuam precisando de entretenimento. Então, criam-se as lives dos artistas. Então, essa live está atendendo uma necessidade diferente? Não, está atendendo a mesma necessidade. As pessoas precisam de entretenimento, precisam de lazer. Agora, a forma como está acontecendo, aí sim, uma reinvenção, uma inovação. Cine drive-thru, onde você vai para o carro, vai no carro. Teve até o primeiro show de heavy metal agora na Adolo, que é uma cantora de heavy metal, fez o primeiro show de uma banda de heavy metal num drive-thru. Então, o que é isso? É uma nova necessidade? Não, é uma maneira de atender a velha necessidade. E uma coisa que eu já postei recentemente, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. Muitas vezes, olhar para trás faz com que a gente entenda que coisas que a gente deixou de fazer ou coisas que a gente precisa voltar ou continuar fazendo. Então, a gente está vendo aí muito de coisas que já existem, né? Drive-thru, takeaway, tudo isso aí já existia, só que hoje, por causa a gente é obrigado a fazer, então nós estamos aí dando uma atenção maior a esta forma de atender às velhas necessidades. E esse cliente novo? Como é que vai ser esse cliente? Como atender a esse cliente novo? Dentro desse contexto todo. Bom, o que, para mim, o que muda, mais uma vez, o consumidor ele continua com as mesmas necessidades, o que muda é a forma como ele vai olhar para essas coisas. A gente tem já algumas pesquisas mostrando que o consumidor ele sai mais consciente. Então, se ele está mais consciente, ele passa a enxergar o que está por trás da marca. Então, é muito importante ir além do produto, ir além do serviço, porque produto bom, hoje todo mundo tem acesso, serviço bom também. Então, não é só o que você vende, mas o que você defende. É comunicar muito suas crenças, seus valores, seus propósitos, porque isso vai conectar os clientes que acreditam no mesmo que você acredita à sua marca. Então, é aí onde você começa a criar uma comunidade ao redor do seu negócio, da sua marca, porque o produto, antes você tinha aquela... Né, era difícil ter aquele produto. Então, agora você pode ter algo que os outros não têm, por um pouco tempo, porque alguém vai lá e vai conseguir desenvolver muito parecido ou com a mesma qualidade. Então, talvez hoje a nova vantagem competitiva é o propósito, que é algo que não dá para copiar, é a cultura do negócio, que também não dá para copiar. Então, se concentrar nessas coisas hoje é fundamental, porque o consumidor, ele por estar mais consciente, então ele se questiona, ele muda, né? Claro, isso é uma coisa básica, estou falando de uma novidade. Ele sai mais digital, mas não quer dizer com isso que quando a gente tiver uma cura e um tratamento e as pessoas tiverem menos medo de ir para lugares, de aglomerações e tal, que as pessoas vão querer continuar comprando online. Porque existe, né, no ser humano, a gente gosta de estar presencialmente nos lugares, desde que aquela experiência seja boa. Então, a loja física, por exemplo, precisa, que também não é novidade, eu já falo isso aí de pelo menos 3, 4, 5 anos, sobre a questão da experiência, sobre a questão da loja física não morrer, mas a loja chata sim. Então, a loja precisa ir além de produto. A mesma coisa. Então, assim, eu não estou vendo muita novidade, a não ser a questão do PHS, dos protocolos higiênicos sanitários, ou bioprevenção, ou biossegurança, o nome que as pessoas estão dando. Então, isso aí sim é uma novidade no mundo dos negócios, porque a própria TD, a própria transformação digital, a gente já fala há no mínimo 3 anos. Então, quando as pessoas dizem, a gente está acelerando o futuro, eu tenho dito muito e defendido isso, não, a gente está acelerando o passado, coisas que são pendentes, ficaram para trás, deveria ter cuidado da nossa... Ficaram para trás e que agora a gente está tendo que ir lá e trazer para poder estar no presente que a gente já deveria estar. Né? Varreram para debaixo do tapete e agora estão tendo que levantar o tapete, né? Exatamente, Marília, exatamente. Então, é muito mais isso, sabe? Então, por exemplo, quantas vezes a gente sugeriu não ter uma reunião? Vamos fazer um call, né? Vamos usar uma plataforma, vamos fazer Skype, que era o que tinha na época. Não, os nossos funcionários... Dá trabalho, né? Não dominam a ferramenta. E a gente não se preocupava em educar, em treinar. E aí, de uma hora para outra, todo mundo tem que usar Skype, Zoom, Microsoft Teams, Cisco Web, não sei o que mais. Pô, tanto plataforma de reunião online. Aprendendo por tentativa. Aprendendo por tentativa. Exatamente. E aí agora a gente é obrigado a usar, né? Então, só que isso já existe, né?
e a gente É. já deveria ter conscientizado e educado nossas equipes e a gente mesmo, né? Porque se a equipe é reflexo do líder, como eu disse, então a gente tem que olhar no espelho e dizer, poxa, caramba, por que eu não fiz isso antes? É. Aqui a gente tem um comentário de Eliane, que o cliente gerou um novo modelo de mercado. E Ione também complementa, dizendo a questão do pensamento sistêmico, que agora virou um pensamento digital. E o pior é que algumas pessoas ainda estão no pensamento linear, né? Ainda estão naquela varredura para debaixo do tapete para deixar mais para frente, poder arrumar as coisas, né? Deixa eu ver mais aqui. Júlio está destacando os pontos importantes nessa época de transformação. E aí essa questão do cliente, como é que essas MPS podem trabalhar com esse marketing digital nessa pós-pandemia e com isso alavancar os negócios deles? Como é que a gente poderia dar alguma dica, alguma coisa para eles? Bom, primeira coisa, quando a gente fala em digital, o digital não é solução para tudo, né? Eu gosto muito de dizer isso porque algumas pessoas acreditam, então é só ir para o digital. Se a gente está falando, Marília, deste momento, tá, que a gente está vivendo, um momento de pandemia que a gente está vivendo, a questão é ter algo que o consumidor precise comprar. Esse é um ponto. Eu não vou comprar o seu produto só porque ele está no digital, né? Só porque você tem uma plataforma digital. Estar no digital já é uma pendência, não é uma tendência. Aquilo que a gente acabou de falar. Você tem que estar. Há quanto tempo? Eu me lembro que eu criei eu gosto muito de acrósticos, acrônicos e jogo de palavras. Eu nem me lembro há quanto tempo eu usei um negócio chamado on-off, que é on e off para gerar mais resultado. Então, depois criou-se um conceito de phygital, que é físico. Se complementam. E que quando você tem a presença física e digital bem equilibrada... Desculpa, deu uma pausa. Tinha dado uma pausa no vídeo, agora que voltou. Você estava falando que se você tem o físico, tem que ter se você tem o digital, tem que ter o físico. Aí, pelo menos para mim aqui, o vídeo ficou pausado. Aí você tem que ter esse equilíbrio entre os dois, entre o físico e o digital. Os dois bem equilibrados fazem com que você tenha muito mais chances de ter melhores resultados. Então, não é um ou outro. A gente precisa, no mundo dos negócios, largar a mentalidade binária, né? Não é ou, é i. Então, é digital e físico. Então, tem essa questão de achar que, vamos para o digital. Vou pegar o caso dos meus amigos que eu falei lá do Laces. Poxa, será que agora é uma necessidade para as pessoas comprarem alguns dos produtos que eles vendem lá, tipo corte de cabelo, escova e tal, mesmo não podendo ir? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se não, não é indo para o digital que vai resolver o problema. É tendo uma outra solução, como eles tiveram. Álcool em gel, transformar o produto em um produto essencial, o negócio em um negócio essencial, abrindo um mercadinho. Então, muitas vezes, o digital hoje é essencial. Como as pessoas vão te encontrar, o digital é o novo cartão de visitas, o digital é a sua conexão com o seu cliente. E agora, com essa nova funcionalidade do WhatsApp, que você vai poder pagar pelo WhatsApp e tal. Então, a gente vai deixar de ter, inclusive, e-commerces robustos e ter páginas do produto, né? Páginas do produto onde eu posso ter só aquele produto ali e poder clicar no WhatsApp, já tem um link, manda para o produto ou pago por ali mesmo. Então, está havendo mudanças, mas vai depender muito do produto que você tiver, certo? Então, às vezes, não achar, porque para mim o digital, além de estar junto do físico, e muitas vezes o digital ele é a plataforma, não é o meio, não é o fim. Né? Só para entender. Então, assim, por que a gente fala tanto em transformação digital hoje? Porque a maioria dos negócios do Brasil não estavam no digital ainda. Preparados, nem preparados. Exatamente.
A gente exatamente. vê, eu vejo às vezes no próprio Instagram, eu não vou citar aqui, mas uma grande rede de lojas, que se você abrir um post deles, a quantidade de reclamação que tem da clientela, que não recebe os produtos, está havendo algum problema ali, ou de logística ou de comunicação. E eles não estavam preparados para essa carga toda, só da forma digital, dessa demanda toda, né? Isso pegou muita Verdade, gente de verdade. surpresa, né? E aí uma empresa Você dessa, tem que estar qual preparado, né? seria... É, de que forma ele poderia chegar junto do cliente, fora estar se explicando, o que a gente vê o tempo todo se explicando, para tentar amenizar esse estrago? Porque, na minha opinião, pelo menos em termos de compras digitais, eles perderam muita clientela. Talvez a loja física depois melhore, mas digital... Aí, numa hora dessa, como reagir a uma crise dessa? Bom, a gente tem um caso muito bacana em Natal, que assim, falhar a gente sempre vai falhar, né? Eu acho que principalmente as empresas que estão dispostas a correr o risco, sabem que em algum momento vai haver uma falha ali. Por exemplo, tem uma empresa que eu sou um mega fã em Natal, que é o Restaurante Camarões, e eles eram movimentos fantásticos nesse período de pandemia, delivery, takeaway, e Se agora reinventaram, eles né? lançaram a linha. Poxa, fantástico. Eles lançaram uma linha de produtos para você finalizar em casa. Então, vai os pratos, eu fiz aqui em casa, fantástico. O prato já vai pré-pronto e aí você cozinha junto com a família, que é um comportamento que aumentou muito durante esse momento É de verdade. pandemia, né? Quem pode. Aí você cozinha com a família, né? Quem está em casa, né? No isolamento com você. E aí eles fizeram, mas no takeaway, que é lá em Ponta Negra, né, que você vai no estacionamento e tal, no Dia das Mães, eles tiveram assim, uma explosão de pedidos, a pessoa pede pelo telefone e vai buscar lá, e aí houve alguns problemas. E algumas pessoas ficaram chateadas porque ou esperaram demais e tal. O que aconteceu? O Camarões, por ser essa empresa massa que a gente tanto admira, foi para a rede social dele, onde eles têm milhares de seguidores, e pediu desculpa, e explicou o que aconteceu e disse que no outro dia É. ia estar melhor, e realmente estava melhor. Então, quando acontece a falha, eu tenho um conceito que eu botei no meu livro, no meu segundo livro, Movimentação, que é a gente quer ser perfeito, mas tem que entender que nós somos imperfeitos. Então, a gente tem que estar preparado para a nossa imperfeição. Então, a velocidade com a qual o Camarões respondeu mostra que estão preparados para isso. Mas eles não têm medo, né, de dar o movimento, de se movimentar. Então, o que é o conceito de gestão de crises no meu modelo mental de imperfeição? Primeira coisa, opa, voltou? Estava travado também? Voltou agora, é. Você, pelo menos eu só ouvi até quando você falou que tem que ter na sua cultura a questão de ser humano. Aí já travou, voltou Isso. agora. Então, assim, humano para reconhecer que errou, humano para reconhecer que errou, porque errar é humano. Segundo, humilde para pedir desculpa, né? Terceiro, ágil para corrigir o erro. E quarto, atencioso para não repetir o mesmo erro, porque outros erros virão. Então, humano, reconheço que errei. Humilde, peço desculpa. Ágil, resolvo o problema. E atencioso para não repetir o mesmo problema. Então, se você tem esse modelo mental, porque o problema não é a falha em si, e tem várias estatísticas e pesquisas que mostram isso. O problema é como a gente reage à falha. Né? Então, por isso que eu fui desenvolvendo isso daí e acho que ajuda, né? E Então, não acho que é muito torná-la bom. constante, né? Principalmente, né? Também, né? Exatamente. Então, você vê, né, uma empresa tradicional, mas que soube utilizar muito bem, se movimentou, três movimentos durante a pandemia, tiveram esse problema, admitiram o erro, foram para a rede social, não apagaram nenhuma crítica que está lá no perfil do Instagram deles, que é outro ponto, elemento fundamental para as empresas hoje em dia, que é a transparência. Né? Então, não existe ninguém perfeito que não tenha tido uma crítica ou alguém insatisfeito. Não existe isso. Se você entra num perfil e só tem elogio, é porque alguém está pagando aquilo lá.
Não é possível, porque não existe perfeição. Então, tá lá tudo e o engajamento deles é impressionante, a quantidade de gente elogiando e entendendo que é um momento muito único esse que a gente está vivendo e que está todo mundo aprendendo com erros e acertos. E a confiança que se tem neles é muito grande também, né? Na qualidade. Eu tenho uma pergunta aqui para você, de Pablo Forlan, nosso conselheiro do CRA. Ele fala que muito se fala em um mundo pós-pandemia, sempre com achismos e sem alicerce científico. Ao ver dele, o futuro é incerto. E o que se pode fazer agora é apenas projetar cenários. O que você pensa sobre essa questão, Fred? Pode repetir para mim, por favor, Marília? E muito se fala em um mundo pós-pandemia, sempre com achismo e sem alicerce científico, né? E que ele, Pablo, acha que o futuro é incerto, mas que se pode fazer agora é apenas projetar cenários. O que é que você pensa sobre isso? Eu acho que é aquele negócio, a gente precisa estudar, eu acho que tem que ter ciência aí, eu acho que a gente precisa estudar, precisa ver principalmente onde já se passou, mas o que eu falei antes, o que está acontecendo na China não quer dizer que vai acontecer aqui no Brasil, porque são pessoas diferentes, culturas diferentes, mas é bom a gente saber. Então, qualquer planejamento hoje está muito mais no campo da hipótese, como o Pablo falou, do que das certezas. E as certezas hoje podem ser nossas inimigas, inclusive. Então, a gente tem algumas coisas, tipo, como eu falei, é muito importante que, ao abrir o seu negócio, você comunique os procedimentos higiênicos sanitários que você tem, como é que você está fazendo para garantir a proteção da sua equipe e do seu cliente, quais são os protocolos, o como você está fazendo. Isso vai ser fundamental, claro. Uma outra coisa que a gente está vendo, por exemplo, na China, o Starbucks, hoje 60% do faturamento das lojas do Starbucks na China são de take-out, né? Ou seja, eu entro, faço o pedido e saio com o pedido para comer em outro lugar ou na rua. E antes era o contrário, as pessoas iam para ficar lá e comer lá. Então, pode ser que, se isso acontecer aqui, eu tenha muito mais o que a gente chama aqui de takeaway e delivery do que gente dentro do estabelecimento, até ter um tratamento ou uma cura. Então, eu tenho que ter isso na minha mente, tem que estar preparado para isso. Mas pode ser que não, porque tem gente que, né, no momento que a gente está, da crise que a gente está, tem gente que não está nem aí, né, o que é, né, meio assim, mas cada um com seus pensamentos e crenças. Mas é importante isso, né? Não dá para a gente planejar. Eu acho que agora é plano de ação, são coisas mais curtas e aí a gente vai vendo o que é necessário, vendo o que, é que dá resultado e vai fazendo os ajustes necessários. Eu acho que agora é mais bússola do que mapa, né? É mais GPS do que mapa. Então, opa, o que é que aconteceu de novo? Que nova informação eu tenho e ajusta a bússola ali. Ajusta a rota. Certo. Exatamente. Fred, Eliane Teixeira está perguntando o que é que você acha da frase: o perfeito é feito. O perfeito é feito. Bom, eu gosto da frase faça depois aprimore. Né? Essa é a frase que eu trago comigo na nossa startup, com meus sócios. Esse conceito de MVP, de mínimo produto viável, ele é muito importante para o mundo dos negócios e tudo. Muitas vezes a gente fica planejando demais, criando cenários demais, e só tem uma validação para qualquer produto, para qualquer profissão, para qualquer serviço: o mercado. Se ele não estiver sendo utilizado, se ele não estiver sendo consumido, você nunca vai saber se o que você tem ideia vai ser aquilo. Por isso que há a pivotagem, as mudanças. Muitas coisas que são planejadas, quando vão para o mercado, o cliente usa de um outro jeito ou não era daquele jeito, e você tem que mudar. Porque se você não mudar, você morre. Tem gente que é muito presa às suas ideias. Por isso que eu falei do desapego. E aí o MVP, que é o mínimo produto viável, serve para qualquer tipo de negócio, para qualquer conceito. Por exemplo, você vai abrir uma loja e aí você está planejando a loja dos seus sonhos. E aí você quer ir para um shopping, que é onde tem o metro quadrado mais caro que tem. Por que que antes de fazer isso você não faz uma pop-up store, uma loja temporária, dentro de uma loja de um amigo ou de alguém que você conhece? Depois você abre um quiosque. Aí você vai validando da melhor forma, o cliente dizendo, né, com os feedbacks do cliente. E aí vai depois testando a aceitação. você cria... Exato. E aí depois você cria, você junto com ele. Porque, assim, tem uma frase no filme Campo dos Sonhos, que tem o Kevin Costner, que diz assim:
Se você construir, eles virão. Eu gosto mais de uma frase que é assim: se você construir com eles, eles já estarão lá. Então, a melhor coisa do mundo é você cria um produto ou serviço, o mínimo necessário, você gasta o mínimo de tempo, de energia e de dinheiro, joga ele para o mercado para ele ser validado e você vai construindo o produto junto com o seu cliente. Por exemplo, a Glossier, que é uma das lojas mais bem-sucedidas de produtos de cosméticos para mulheres nos Estados Unidos, era de uma ex... Peraí, só um minutinho. De uma ex-blogueira e editora da Vogue, da revista Vogue. Ela tinha um blog chamado Into the Gloss. E lá ela estava sempre conversando com a comunidade de mulheres e perguntando o que as marcas de maquiagem e cosméticos não estão entregando, que a gente está entregando. E aí ela criou 4 produtos e jogou no mundo online e começou a vender com o menor custo de tempo, energia e dinheiro necessário. Depois que ela viu que estava validado, que estava ok, ela abriu a loja. Então, é a mesma coisa. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente vai fazendo ideia, demora tanto que ou alguém já resolveu aquele problema que a gente queria resolver, ou quando a gente vai para o mercado, o problema já aumentou, não é mais o mesmo. Então, a gente precisa testar logo, né? Validar logo. Então, eu gosto muito dessa frase. Por exemplo, o Daniel botou: o feito é melhor que o perfeito. Dizem também: o bem feito é melhor que o perfeito, né? Tem várias frases que vão por aí, mas eu acho assim, você tem que cuidar da qualidade, claro, não pode ser de qualquer jeito, não é só fazer, por isso que é um mínimo produto viável. Esse mínimo produto viável tem um mínimo necessário de qualidade. Voltou. Tinha travado. Você estava falando que não era... voltou. Você estava falando que não... Diga. Pode falar. Não, que eu ia ver aqui a rede, porque eu não sei se é a sua ou se é a minha, porque se for a minha, eu vou tentar sair do Wi-Fi e ir para o 4G, mas vamos lá. Talvez seja a minha, mas porque está chovendo, eu acho que ultimamente está tendo uma sobrecarga muito grande, por conta... É muita live, é muita gente na internet, e a gente tem tido essa dificuldade. Essa semana a gente deu uma revisada aqui em casa, melhorou, mas sempre tem os contratempos. Mas vamos tentando. Flávio Emílio também está aqui com a gente. É um prazer a gente receber Flávio Emílio. Meu professor Flávio Emílio. Meu professor. Massa. Ele está perguntando como engajar as equipes para aproveitar as novas oportunidades surgidas no isolamento e as que virão a partir da retomada das atividades. Perfeito. Eu acho que hoje, pelo menos uma coisa que eu acredito demais, o engajamento ele começa na contratação, né, das pessoas, e aí a gente tem que se dedicar um pouquinho mais a definir, deixar claro propósito, visão e a missão do negócio para entender quais são as pessoas que vão me ajudar a realizar aquilo, né? Então, o propósito é a intenção, a visão é o sonho, que é o quê, e a missão é como eu materializo o meu propósito e a minha visão. Com esse olhar, quais são as pessoas que podem me ajudar. Então, definir muito claramente, trazer muita diversidade. Diversidade é fundamental por 2 aspectos, humanitário e de resultados. Está mais provado que quanto mais diversidade você tiver, melhor. Por quê? Porque eu consigo fazer com que pessoas diferentes olhem para o mesmo problema e, por serem diferentes e por olhares diferentes sobre o mesmo problema, eu consigo mais amplitude e mais impacto na minha solução. Eu não tenho um viés só. Né? Então, se eu tenho 2 caras formados em ADM, eu tenho um viés de administrador. Se eu coloco aqui engenharia de produção, se eu boto fisioterapia, se eu boto... eu já tenho olhares diferentes, o que me propicia uma chance muito maior de impactar mais gente e ter mais resultados. Mesma coisa, crenças diferentes, raças diferentes, hierarquias na organização diferente. Então, eu preciso ter diversidade para poder ter melhores soluções. Isso aí é fundamental para o negócio. E aí esse engajamento já acontece aí.
uma outra forma de engajamento, na hora que eu defino isso e trago, então vai uma dica aqui para quem faz recrutamento, né, dentro da empresa, é parar de procurar pessoas iguais a você, certo? Então, você tem uma coisa interessante que é necessária, que são os valores. Valores a gente não abre mão, Abrir os beleza. horizontes, né? Mas existem outras coisas que são importantes. Então, a diversidade é fundamental. Pare de procurar pessoas iguais a você. Abrace a diversidade. E aí, dentro do negócio, propósito. Propósito e propósito, né? Então, o propósito é fundamental. Por quê? Porque a pessoa que está trabalhando com você percebe que não está trabalhando pelo produto que você vende, mas está trabalhando em algo maior. Algo que, por exemplo, estou usando uma camisa da Eusaria, que é uma marca que eu sempre estou falando, que é uma marca baiana de moda consciente. Eles têm camisas de frase. Aí você diz assim, pô, uma camisa de frase tem pra caramba. Tá, mas olha como surgiu o negócio. Dois caras que queriam ajudar a melhorar a vida de moradores de rua em Salvador. Um deles, o pai, já foi morador de rua. Então, eles pegaram o dinheiro que tinha e montaram uma única coisa que eles poderiam fazer mais simples e rápido, camisetas. Só que essas camisetas tinham frases positivas, com frases positivas. E aí eles botaram para vender. E as pessoas que compravam sabiam que a cada camisa que eu compro, a Eusaria ia doar uma camisa para uma pessoa de rua. Uma camisa igual. Depois eles passaram a dar para cada camisa um prato de alimento. E hoje, cada camisa que você compra na Eusaria, eles doam um dia de aula para uma criança carente. Então, assim, na hora que eu trabalho lá na Eusaria, eu não estou só vendendo camiseta. Porque lá, cada camisa vira um ato de solidariedade. Né? Então, eu estou trabalhando em algo que vai além dali. Muito maior. A Grace, muito maior. Então, para mim, a maior forma de engajar hoje é o propósito. E, claro, o alinhamento da equipe com visão, com a cultura do negócio. A ideologia. Então, deixar muito claro o que a gente espera da empresa, o que é importante da empresa. Isso é fundamental. Então, a gente fala muito em customer experience, da experiência do consumidor, e fala pouco do employee experience, que é a experiência do funcionário. Então, a gente tem que cuidar disso, porque aí o engajamento vem. Mas, além da jornada dele, a gente cuidar, eu preciso ter ali também algo além que evolua do transacional, trocar dinheiro por trabalho, e vá para o emocional, que eu estou trabalhando em algo que é maior do que vender produto e vender serviço. Então, a Greystone Bakery em Nova York, por exemplo, o motto dele, né, o mantra deles é: a gente não contrata pessoas para fazer brownies. A gente faz brownies para contratar pessoas. E eles têm um processo já antigo de open hire. Eles não interessam o que você fez no passado. E o negócio deles é empregar ex-moradores de rua, ex-detentos. Então, olha um propósito desse. Então, quem está lá sabe que está Pausou, Fred, novamente. Mas voltamos. Foi aonde? Mais uma vez. Você estava falando na questão de engajar a empresa também na sua ideologia, na sua cultura. Acho que você tinha adiantado um pouquinho mais disso, mas eu estava já procurando aqui a próxima pergunta, me perdi um pouco. Mas era mais nesse sentido, né? De que não basta, né? Você quiser concluir aí essa resposta. E, por exemplo, o fundador da Gravity, que é uma empresa californiana, ele estava muito preocupado com essa pergunta do Flávio, como é que a gente engaja mais as pessoas. Aí uma das coisas que ele viu, assim, eu preciso fazer com que dinheiro deixe de ser uma preocupação. Aí ele foi pesquisar, e aí vai a questão da ciência, que a gente estava conversando no início, e tem uma pesquisa nos Estados Unidos, né, uma pesquisa feita por uma universidade, eu não me lembro agora se foi Harvard, qual foi a universidade, que diz que o americano,
um americano comum, para não ter o dinheiro como preocupação. O que é não ter o dinheiro como preocupação? Eu consigo pagar minhas contas e ter uma vida boa, um apartamento, um carro, né? Então, não ter preocupação em ter que pagar, não ter dinheiro para pagar a conta. Então, para isso, nos Estados Unidos, US$ 70.000 anuais, segundo essa pesquisa. Então, se você recebe US$ 70.000 por ano, você não tem dinheiro como problema. O que é que ele fez? Ele percebeu que 40% da equipe dele recebia abaixo de 70 mil. Então, ele abriu mão do bônus, de uma parte do bônus que ele ganha, que lá nos Estados Unidos são enormes os bônus das lideranças. Ele abriu mão para que aumentar o salário de todo mundo. Então, todo mundo ficou no mínimo 70 mil. Poxa, o cara que trabalha numa empresa dessa, né, que viu que o cara aceitando receber menos, para poder Abriu todo mundo mão. receber no mínimo, o mínimo necessário. Então, é exemplo de liderança, né? Que a gente vê muito agora, por exemplo, nesse momento de pandemia, alguns líderes querem abrir o negócio, mas não vão para a linha de frente com o funcionário, e não percebe que o funcionário se adoecer, não tem o plano de saúde que ele tem, não tem a condição de, se o bicho pegar, comprar medicação. comprar medicação ou ir para São Paulo, para um hospital daqueles muito bons e tal. Então, se você quer fazer negócio, você tem que estar do lado da equipe. Essa é outra, né? Eu tenho um propósito e eu tenho um líder que está junto comigo. Né? Isso, e por isso começa na contratação, começa na clareza, mas eu tenho que estar junto lá para também inspirar as pessoas pelo exemplo. Fred, a gente tem mais uns 10 minutinhos, vou tentar adiantar aqui. Tem uma pergunta de Tatiana, que nesse tempo ficou muito em foco o que é... Tatiana, nossa colega de trabalho. Nesse tempo ficou muito em foco o que é essencial. Produtos e serviços não essenciais precisam se tornar mais úteis do que eram antes? Total. Eu acho que assim, uma das coisas que pode acontecer, Tati, não é certeza, a gente já vem uma cultura aí do essencialismo, algumas pessoas falando sobre isso, sobre a consciência. Será que você realmente precisa disso? Você tem consciência de várias formas, né? A consciência do consumo consciente de comprar o que você realmente precisa e o consumo de comprar de quem cuida de quem produz, né? O movimento Fashion Revolution, quem fabrica suas roupas. Então, você comprar em marcas que não agridem o meio ambiente, que não agridem pessoas, que não escravizam pessoas ou colocam pessoas em situação de análogo à escravidão. Né? Então, tudo isso eu acho que vai ficar forte. Né? Vai ficar forte. E aí a questão do que é essencial, do tornar o seu negócio, o seu produto essencial, eu acho que vai ser um ponto muito importante. Porque tem certas coisas que estão e vão ser questionadas em relação a isso. Né? Então, é muito importante. Aquela pergunta que o pessoal que trabalha muito com aquela filosofia do Ikigai, fazer o que ama, fazer o que é bom, fazer o que te remunera bem e fazer o que faz bem para o mundo, as pessoas falam muito. Aquela pergunta assim, se o seu produto deixasse de existir, se a sua empresa deixasse de existir, as pessoas sentiriam falta, alívio ou indiferença? Né? Se as pessoas sentiriam falta, por que sentiriam falta? Porque seu produto, seu serviço, seu negócio, você como profissional precisa existir. Né? No que você torna o mundo melhor? Então, eu acho que mais do que a questão de ter um produto ou serviço essencial, é ter um negócio que seja relevante para as pessoas. Enquanto você for relevante, está massa. E o ser relevante, muitas vezes, é ter que se reinventar para continuar a ser relevante. Deixar de vender um produto ou serviço, passar a vender outro, fazer pivotagem, mudar radicalmente de carreira ou de negócio. Dependendo de cada caso, vai ser necessário um movimento diferente. Ok. Flávio Emílio está dizendo que concorda 100% com a resposta que você deu para a pergunta dele. E a gente tem aqui, eu acho que vai dar tempo de fazer essa última resposta, essa última pergunta. Francigley, que é nosso conselheiro também do CRA, pergunta se com a falta de gestão pelo governo, qual é a sua visão para a retomada do comércio, tanto no âmbito local como a nível nacional? Eu acho bem complicado, viu, Francis? Porque eu acho que se a gente tivesse, primeiro, a questão da união, né? Aquele negócio que é um momento que você não tem concorrente, que você não tem inimigo, você só tem um inimigo, né? Que é o vírus. E a gente, infelizmente, não passou por isso. E peraí, ó, partidos diferentes, pessoas diferentes, vamos se unir aqui. O comércio quer abrir,
a gente precisa ter saúde. Então a pergunta deveria ser assim: como é que a gente mantém a atividade econômica ativa sem perder nenhuma vida? Essa era a pergunta que tinha que guiar todo mundo, mas não, ficou um dizendo não pode abrir, o outro dizendo tem que abrir. E aí ficou essa luta e a gente não foi para uma questão de proposta, de agenda positiva. E os governos, a mesma coisa. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, não sei o quê. Bicho, não tem direita e esquerda num momento como esse, né? Ou pelo menos não deveria ter, porque enquanto eu estava discutindo o que é direita e esquerda, morre mais não sei quantas pessoas. E tem gente, por isso que assim, é importante a questão da linguagem também, né? Só uma última mensagem, Marília. O Luciano Meira, que é um cara que eu admiro demais, que é irmão do Silvio Meira, é um dos fundadores do CESA, Centro de Estudos Avançados do Recife, ele disse que esse é um momento para a gente cuidar muito da linguagem. Por exemplo, um momento como esse, volta aqueles clichês. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Pô, velho, vamos parar, assim, né? Empatia. Tem gente chorando porque perdeu um ente querido. Pior que agora isso é literal. Agora isso é literal, né? As pessoas estão chorando de verdade, né? Isso. Aí a pessoa vem com um choro ventilador. Até parece que a gente vive num país justo, onde o mérito é uma coisa... Né? Não existe mérito aqui, porque a gente não partiu do mesmo ponto. Então tem gente que está fechando o negócio porque não tem condição, não é porque o cara é preguiçoso. É claro que tem os que estão na zona de conforto. Mas tem muita gente que eu conheço que dói. O cara está tentando e não está conseguindo. Então, assim, ao invés de usar a palavra oportunidade, que é outro clichê, oportunidade da crise, essa crise é diferente. Essa crise, antes de tudo, é humanitária. Então, o Luciano diz, vamos deixar de usar a palavra oportunidade, porque oportunizar em momentos onde a gente está perdendo vida, perdendo entes queridos, e negócios estão fechando, não é humano. Soa mal. Não é humano. Então, assim, aí ele propõe a gente usar espaços. Em momentos como esse, há espaços para reinvenção, há espaços para... Então, isso é muito importante. Então, eu acho que e aí todos nós somos responsáveis por isso, de não termos, né, nos reunido e unido em prol de uma coisa só, ficou aquele negócio binário que eu falei lá no início. Ou é assim, ou é assado. Ou é desse jeito, ou é desse jeito. E isso eu acho que dificultou muito. Então, eu acho que vai ser difícil. A gente está vendo em países que foram mais objetivos e tiveram essa postura mais de união. A gente está vendo que tem uma segunda